Mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Agradeço ao Ezequias pelo convite. É sempre uma honra, um privilégio servir a igreja, servir ao nosso Deus através da pregação da palavra. Fico muito feliz, muito contente sempre que eu recebo o convite para compartilhar o pão da vida. Não me sinto digno disso. Sou pecador, carente, desesperado da glória de Deus, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua justiça. Mas quando Deus nos chama para fazer alguma coisa na sua obra, por mais simples que seja, nós vemos que ali há o Espírito Santo por trás querendo trabalhar no nosso coração. Significa que Deus não nos rejeitou, Deus não nos rejeita, Deus ainda insiste conosco, apesar das nossas falhas. E por isso é importante nós procurarmos sempre nos colocar à disposição de Deus, para que Ele possa nos usar neste grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos vivendo momentos solenes na história deste mundo. Os irmãos estão acompanhando, Ezequias mencionou bem aqui, na sua oração e em outros momentos, que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim do fim. Você veja que Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele diz que quando todas essas coisas estiverem acontecendo juntas, sabeis que a vossa redenção se aproxima. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Nós nem saímos de uma pandemia a nível global, que ceifou a vida e continua ceifando a vida de muitas pessoas. E nós já entramos num período de tensão por conta dessa guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. E as pessoas estão assustadas, com medo do que poderá acontecer. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós nos voltamos para o espírito de profecia, nós entendemos que Deus, ele está no controle de tudo. Nós não podemos e nem devemos temer. Temos que nos entregar a Deus todos os dias, porque o mundo em que vivemos é muito complicado, é muito conturbado. E a nossa vida, irmãos, ela é muito frágil. Basta um vírus, que nem sei se é um vírus assim tão poderoso, como as pessoas dizem, né? Esse tal de coronavírus. A gente tem que tomar aí, tem gente que já está na 4ª dose da vacina, já nem sei quantas doses que a gente vai ter que tomar. Mas tudo isso, irmãos, porque o nosso corpo, nós somos a última geração dos cristãos, e o nosso corpo já está cansado, já está debilitado de tantos anos de pecado, de degradação do pecado. E nós estamos então nessa semana de mordomia ou fidelidade. Nós vamos projetar aqui algumas coisas. Lá na nossa igreja 9 de julho nós iremos fazer também ali uma mini semana de mordomia, de fidelidade. Outras igrejas, acredito, pelo distrito farão também. E mordomia, irmãos, é um tema que às vezes a gente nem prega tanto como deveria, né? Mas mordomia é tudo. Mordomia envolve tudo na sua vida. A mordomia, ela envolve assuntos muito importantes. E nós precisaríamos até falar mais, não separar só uma semana para falar sobre isso, mas falar mais sobre isso. E muitas vezes quando a gente vê a palavra mordomia, logo vem à nossa mente dízimos e ofertas, né? A fidelidade ali com relação a valores, a dinheiro, mas não é só isso, irmãos. A mordomia envolve tudo, todo o nosso ser. E por isso que o tema de hoje, em que nós vamos estudar juntos, vamos continuar adorando o nosso Deus através do estudo da palavra, é que a mordomia, ela entrega. O Ezequias, ele me passou o sermonário, mas como eu costumo fazer, Ezequias, até te peço perdão se caso eu tenha passado um pouco do ponto, mas quando eu recebo uma mensagem pronta, eu costumo adequá-la. Eu costumo ali, logicamente com oração, né, com a direção do Espírito Santo, porque eu não creio que seja eu que esteja pregando aqui essa noite, mas eu creio pela fé que quem vai falar para você essa noite é a pessoa do Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento, e que o Espírito Santo possa usar você também para que você possa ouvir. Quando o Espírito Santo diz, a igreja ouve. Então preste bastante atenção na mensagem desta noite. Vou pedir para passar o próximo slide então. O nosso tema mordomia é entrega.
Pode passar o próximo slide. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E nós vamos ler ali o verso 8. Apocalipse 2, verso 8. E aqueles que encontraram, eu vou pedir para que curve a cabeça mais uma vez, feche os olhos para que a gente possa orar a Deus. E pedir para que o Espírito Santo possa conduzir a mensagem. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8 nós iremos ler. Todos encontraram? Amém? Vamos orar. Querido Deus, Tua palavra encontra-se aberta diante de nós mais uma vez, Senhor. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede esta noite de estudar aqui juntos em congregação a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos em nossas mãos um dos maiores tesouros que o Senhor confiou a cada um de nós, que é a Bíblia, que é as Santas Escrituras. Que o Senhor nos ajude neste momento a entender, a compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mais uma vez eu te peço ao Senhor, por favor, que seja o Espírito Santo a pregar esta noite e não eu. Eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor possa usar cada adorador aqui presente também, Senhor, para ouvir com clareza a Tua palavra, para discernir de forma espiritual aquilo que aqui será pregado e colocar em prática nas vidas de cada um deles e de suas famílias. Santifica-nos na verdade, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos por Jesus. Amém. Vamos ler então aí a carta do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Esmirna. No verso 8 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto aqui, irmãos, principalmente o verso 10, você veja que todas as cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas, e nós quando estudamos o livro do Apocalipse com mais profundidade, nós entendemos que cada igreja dessa prefigura um período específico do cristianismo, desde os tempos do apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, até os dias da volta de Jesus. Hoje nós estamos vivendo exatamente o período da última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Esmirna, ela corresponde ali ao período, ainda do princípio ali do cristianismo. O período da igreja primitiva. E este foi um período em que a igreja sofreu duras perseguições. Você veja que no verso 10, o que nós acabamos de ler: não temas as coisas que tens de sofrer. Irmãos, a vida do cristão é uma vida de tribulação, sim ou não? É tribulação. Pode passar o próximo slide, por favor? A vida cristã é uma vida de tribulação. Teve um dia que a minha esposa, ela estava assistindo essas redes sociais, e teve um vídeo que ela estava assistindo, e eu fiquei prestando atenção no que estava sendo dito no vídeo. E a moça que falou falou ali no vídeo, ela falou uma coisa muito interessante que eu parei para pensar. Ela disse o seguinte: a vida do cristão é igual matemática. Se tiver muito fácil, está errado. Ela falou brincando, mas é uma verdade. Se a sua vida está muito fácil, está muito tranquila, desconfie. E assim, não é clichê o que eu estou falando aqui. Às vezes você fala, mas será que Deus quer que a gente sofra? Não, irmãos, não é isso. É porque a Bíblia diz que o mundo odeia o Cristo. Se o mundo odeia Cristo, o mundo automaticamente vai odiar você porque você é cristão. Irmãos, pegue o Sermão do Monte que está lá nos Evangelhos, Evangelho de Mateus capítulo 5, pega o Sermão do Monte, estude o Sermão do Monte e coloque em prática tudo o que está ali. E veja se você não vai sofrer perseguições e tribulação. E digo mais para você,
você vai sofrer perseguições e tribulação até dentro da igreja. Se você seguir à risca o que está na palavra de Deus, se você seguir à risca o que está no manual da igreja, que foi inspirado pelo Espírito Santo, se você seguir à risca o que está no espírito de profecia, você vai ser perseguido, irmãos. A gente sofre perseguição quando nós nos colocamos do lado da verdade, e nós batemos o pé firme na verdade, e somos defensores da verdade, nós sofremos perseguição. Mas o Senhor Jesus Cristo nos chama esta noite, chama você e a mim, para nós nos entregarmos por completo. Não é um pé fora e outro dentro, é 100%, não é 99%. É você se entregar até o último fio de cabelo seu. Se entregue a Jesus, se entregue à causa da verdade, à pregação do Evangelho eterno. Por mais que venha perseguições, por mais que venha tribulações. Pode passar o próximo slide, por favor. Você veja que o livro do Apocalipse, ele foi escrito para cristãos que passam por perseguição, por tribulação. Veja, dá uma olhadinha em Apocalipse no capítulo 1, verso 9. O próprio apóstolo João, olha que coisa interessante que ele escreve ali. Ele diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro aonde? Estão acompanhando aí comigo? Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. E aí ele continua o relato, dizendo que ele se achou na ilha de Pátimos. Mas o que nos importa aqui neste momento é que João ele escreve como um companheiro da igreja na tribulação. O apóstolo João, que foi um defensor da verdade, que foi transformado pelo Espírito Santo, que foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo, ele passou por tribulações. Tentaram matar João, jogando ele num tacho de óleo quente, diz a história. E João sobreviveu, porque Deus tinha uma missão especial para João. Muitos de nós, irmãos, será chamado a depor a vida pelo Evangelho. E aí eu pergunto para você essa noite, e para mim também, estamos nós nos preparando para isso? Nós estamos nos preparando para entregar a nossa vida no altar de sacrifício? Assim como fizeram os apóstolos, assim como fizeram os reformadores na Idade Média, que deram a vida pela verdade? Você está criando seus filhos para serem mártires? Olha que coisa forte isso, irmãos. Será que eu tenho 2 filhos, um de 9 anos e um de 7 anos. Irmão, se eu não criar os meus filhos para Deus, eu vou estar perdendo o meu tempo. E hoje a gente está tão preocupado que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam, sejam profissionais de sucesso. E muitos deles, irmãos, dão mais atenção a essas coisas e pouca atenção para a sua vida espiritual, para a sua entrega a Deus, para entregar a sua vida a Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa juventude, irmãos? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? Será que eles estão tendo esse espírito de entrega, de se entregar de fato e verdade para a causa do Evangelho? Isso é uma coisa que nós precisamos refletir. E mordomia é isso, irmãos. Mordomia é entrega integral. É eu entregar a minha vida, eu entregar a vida dos meus filhos e tudo que eu tenho. Se eu não estiver fazendo isso, irmãos, se você e eu não estivermos fazendo isso, que a gente possa repensar a nossa vida cristã. Pode passar o próximo slide, por favor. E vamos dando sequência aqui ao nosso estudo. Olha só, irmãos, pode passar o próximo, por favor. Olha só que interessante isso. As pregações modernas de hoje em dia. Hoje em dia, irmãos, sabe quantos evangélicos existem no Brasil? Segundo dados do IBGE, mais de 60 milhões de evangélicos existem no Brasil hoje. Igreja você tem uma praticamente em cada esquina. Aqui na rua eu tenho certeza que não tem só a nossa igreja aqui, tem outras. Mas hoje em dia, irmãos, o cristianismo,
ele se popularizou. Como diz o pastor Alberto Tim, ele se aculturalizou. Ou seja, a cultura absorveu o cristianismo. E hoje o que é pregado nas igrejas? As pregações modernas: prosperidade, riquezas, devolva o dízimo e ofertas como um barganha, caminho fácil para o céu, Deus como um serviçal, como se Deus ele fosse um Papai Noel, que tem um saco de presentes ali, ele abre aquele saco de presentes e ele dá conforme a nossa necessidade, conforme os nossos desejos. Ser humano no centro, antropocentrismo. Isso nós vemos inclusive na nossa igreja, irmãos. Pessoas que vêm pregar, que vêm cantar e gostam de estar no centro, gostam de chamar a atenção. Pessoas que pregam a palavra, ou supostamente pregam a palavra, e falam mais de si do que da palavra. Isso é ser humano no centro. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com as músicas que você ouve. O Pedro me passou um vídeo uns dias atrás, e eu até te agradeço, Pedro, porque o Espírito Santo falou demais comigo ali através daqueles vídeos. De um irmão chamado Leandro Dalla. Não sei se os irmãos já ouviram falar dele. Leandro Dalla, depois assista, coloca no grupo da igreja para os irmãos assistirem. Ele faz 3 palestras ali sobre música. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Cada palestra ali dá 1h20 mais ou menos, mas eu assisti aquelas palestras assim numa tacada só, porque é muito forte aquilo, irmãos. E depois ele tem um livro que ele escreveu, chama Música no Tempo do Fim. E eu assisti um outro vídeo dele, ele dizendo o seguinte: esse livro é grátis, se você mandar um e-mail, eu mando para sua casa, você vai pagar só a despesa do correio. Eu não pensei 2 vezes, mandei um e-mail para o homem, 2 dias depois ele me respondeu, me passa o seu endereço. Irmãos, que livro maravilhoso aquele. E ele diz, uma das coisas que ele diz ali, que as músicas hoje em dia, os hinos hoje em dia, muitos deles são voltados, não é voltado para adoração a Deus, e sim para o ser humano no centro. Isso não é entrega, isso não é adoração. E digo mais para você, se você pegar o manual da igreja, lá fala sobre música, lá fala sobre adoração. Se você pegar o manual da igreja, se nós levarmos a sério aquilo ali, muitos hinos hoje que nós cantamos na igreja, nós não cantaríamos mais. Existem hinos hoje, irmãos, com batida de rock, com batida de... Tem hinos hoje que é samba, grupos na nossa igreja que fazem hinos com melodia de samba. Hinos na nossa igreja que você vê a pessoa cantando do início ao fim, a pessoa não sequer menciona o nome de Jesus. Cuidado com isso, irmãos. Isso é mordomia? Claro que é mordomia. Mordomia envolve tudo, tudo na sua vida. A música que você ouve, a adoração que você presta no templo. Hoje, irmãos, nós estamos acostumados a vir para a igreja para consumir, porque nós vivemos numa cultura consumista. Nós estamos acostumados a chegar e sentar no sofá de casa e escolher um filme que melhor nos agrada. E às vezes a gente traz essas ideias para dentro da igreja. Muitas vezes nós vimos para a igreja e nós não estamos dispostos aqui a adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Porque adoração é isso. Quem determina como nós vamos adorar é Deus. Quem determina a música, como que tem que ser a música no culto, é Deus. Não sou eu, não é o meu gosto pessoal. E esse irmão, ele fala bastante a respeito disso, e a gente vai aprendendo e vai abrindo os nossos olhos, irmãos. E vamos fazendo reformas. O Espírito Santo, ele vai fazendo reformas na nossa vida. Se você abrir o seu coração, permitir que Deus tire o seu coração de pedra e coloque um coração de carne, vamos permitir que Deus faça isso. Você vai ver quanta coisa a gente precisa reformar na nossa vida. Isso é mordomia, isso é entrega. Essas são as pregações modernas. Muitas nós vemos aqui também nos nossos púlpitos. E precisamos tomar cuidado. Pode passar o próximo, por favor? O que Jesus ele nos ensina? Que vai totalmente contra essas
Pregações modernas. Tome a sua cruz. Ame seu inimigo. Quem quiser ser o primeiro será servo. Vende tudo e dá aos pobres. Ande pelo caminho estreito. Saiba que ao me aceitar, você vai passar por tribulações e vai ter que negar o seu eu. Essa é a pregação de Jesus. Totalmente diferente. Vai de encontro. Quando a gente fala de encontro, se choca. Vai de encontro às pregações modernas. Essa é a pregação de Cristo. E isso é a essência da mordomia cristã. Pode passar o próximo, por favor. Vamos correr porque o tempo não para, né? Pode passar também esses slides, pode passar, isso a gente já falou, né? Ser fiel até a morte, estamos prontos para entregar a vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos pede para nós nos entregarmos, mas Ele diz, não temas. Não tema a morte, irmãos. Nós não devemos temer a morte, porque Ellen White, ela diz que a nossa vida está escondida onde? Em Cristo. Pode passar o próximo, por favor. Como alcançar a fidelidade? Vamos ler um texto aí em Gênesis, no capítulo 17, verso 1. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, verso 1. Olha só que texto importante esse. Quando Abraão ele foi chamado a se entregar a Deus, veja só o que Deus disse para Abraão. Para que nós possamos alcançar a fidelidade, irmãos, devemos seguir aqui este conselho inspirado da palavra de Deus. Diz o seguinte: quando Abraão, Gênesis 17, 1, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui está, irmãos, a chave para a fidelidade: andar na presença de Deus. Nós precisamos andar, quer você ser perfeito, quer você ser o máximo que você puder de santidade, sendo pecador, anda na presença de Deus. É só isso, irmãos. Temos que andar na presença de Deus. Pode passar o próximo, por favor. Pode passar aí o próximo, por favor. Olha só, irmãos, o texto de Apocalipse no capítulo 4, verso 1. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Deus, ele nos abre uma porta no céu. Existe uma porta aberta nesse momento para mim e para você, para que nós possamos andar na presença de Deus, para que nós possamos nos colocar diante da presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele deixa neste momento para nós uma porta aberta. Apocalipse 4, verso 1 diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha só, irmãos, o convite de Deus para nós essa noite, para que nós possamos ser fiéis, para que nós possamos nos entregar, é nós entrarmos nessa porta. Essa porta representa o santuário celestial. Jesus Cristo encontra-se nesse momento intercedendo por você e pela sua família. Só que essa porta não vai ficar aberta para sempre, irmãos. Essa porta vai fechar, vai ter uma hora que ela vai fechar. Nós chamamos esse momento do fechamento da porta da graça. E nós precisamos tomar essa decisão, irmãos. Veja, quando Deus nos chama para nós depositarmos a nossa vida, para nós nos entregarmos a Ele por completo, Ele nos promete uma coroa. Pode passar o próximo slide, por favor? Pode passar. Olha só, Apocalipse 4, versos 2 a 4, ainda aí no capítulo 4, veja só o que diz esse texto. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Este que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. Lembra que nós lemos agora no Apocalipse 2, verso 10, o que está dizendo lá? Ser fiel até a morte. E o que você vai ganhar?
a coroa da vida. Agora olha a visão que João está tendo. Ele está diante do trono de Deus. E o texto diz que tem ali 24 pessoas, 24 anciãos. E esses anciãos têm o que nas suas cabeças? Coroas, irmãos. São pessoas que passaram pela tribulação. São pessoas que se entregaram a Deus. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Podemos especular, mas a palavra de Deus, ela não nos diz quem são essas pessoas que foram seres humanos igual você e eu. Passaram por tribulações também, entregaram tudo a Deus e hoje encontram-se no céu como as primícias da ressurreição de Cristo. Lembra quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 26, diz que quando Jesus ele foi crucificado, houve um terremoto, fenderam-se as rochas e alguns sepulcros foram abertos e alguns santos foram ressuscitados. Lembra desse texto? Então, irmãos, esse texto aí está nos dando uma dica de quem são esses anciãos. Mas o que eu quero que você entenda e que você guarde na sua mente é que eles receberam a coroa da vida, porque entregaram tudo para Deus. É claro que assim, é complicado a gente especular, né, Ezequias? Mas eu fico pensando, será que João Batista está lá, como esses 24 anciãos? Porque ele foi decapitado, ele morreu pouco antes de Jesus ser crucificado. Pode ser que o João Batista esteja lá, não sei. Pode ser que o rei Davi esteja lá também, não sei. Mas, irmãos, a gente imagina, isso não é pecado. A gente pode e deve fazer isso. Nós devemos nos demorar na palavra de Deus e imaginar como que é o céu. E levar os nossos pensamentos, tirar o nosso pensamento um pouco aqui dessa confusão, dessa bagunça desse mundo. E meditar na palavra de Deus. Depois leia um livro de Ellen White chamado Visões do Céu. Que livro, mas é um livro fininho assim, você vai gastar uns 15, 20 reais na casa publicadora, você vai se surpreender com a profeta do Senhor relata ali. Pode passar o próximo, por favor? Nós temos, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós vamos já para a parte final da nossa meditação. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós temos aqui um exemplo de entrega. Um exemplo de entrega. 26, dos versos 6 a 13. O momento em que Jesus Cristo foi ungido em Betânia. Vamos ler juntos esse texto. Diz o seguinte: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, que texto maravilhoso esse. Quando a gente olha para os detalhes desse texto, pode passar o próximo slide, por favor? E também o próximo, pode passar. Olha só, o que diz o comentário bíblico adventista na página 557, a respeito desse texto. De acordo com Marcos, capítulo 14, verso 5, o valor estimado do bálsamo era de mais de 300 denários. Um denário era o salário de um dia normal de trabalho. Assim, o valor gasto no perfume era quase equivalente ao rendimento anual de um trabalhador comum. O que essa mulher, irmãos, ela fez? Ela juntou um dinheiro de um ano inteiro para oferecer para Jesus. Isso é entrega, irmãos. Aí eu paro para perguntar para você: teria você ou eu condições de fazer isso? Juntar um dinheiro de um ano inteiro e entregar para Jesus? Olha só, irmãos. Aí você fala assim: mas isso é um exagero.
As pessoas que estavam ali ao redor, né, quando a gente vai ali para o verso 8, diz assim: vendo isso, indignaram os seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Para que isso? Muitos de nós, irmãos, podemos passar por isso também. Quando nós nos entregamos a Deus por completo, as pessoas vão olhar para você e vai falar: você é fácil. Porque você segue a Bíblia à risca e você não abre mão dos seus princípios. Muitos vão olhar para você e falar: para que isso? Assim como fizeram com essa mulher. Pode passar o próximo slide, por favor. Aquele bálsamo era um símbolo do coração transbordante da doadora. Era a demonstração exterior de um amor nutrido pelas correntes celestes a ponto de extravasar. Olha isso, irmãos, que interessante. O suposto desperdício de Maria é uma ilustração dos métodos de Deus no plano de salvação. Porque Deus, irmãos, a maior oferta que Ele podia dar por você, Ele deu. Ele não negou o filho dele, que era a coisa que ele mais tinha de precioso. E talvez você possa olhar para falar assim: mas Satanás pode falar isso, né? Para que esse desperdício? Para que tudo isso? Pois Deus não foi mesquinho, Ele abriu os tesouros do céu. E tudo que Ele tinha de mais precioso, Ele deu por mim e por você. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Pois a natureza e a graça, que estão mutuamente relacionados, manifestam a enobrecedora plenitude da fonte da qual emana. Esse é o comentário de Ellen White a respeito desse texto. Olha, vamos ler novamente isso, irmãos, é maravilhoso. Está dizendo: o suposto desperdício de Maria é uma ilustração dos métodos de Deus. Esta mulher aqui, ela demonstrou na sua atitude de que forma Deus trabalha comigo e com você. Porque sendo eu e você pecadores miseráveis, pessoas inúteis, que mereciam ser exterminadas, pois Deus, Ele deu a maior dádiva que Ele tinha por você. E você diz amém, amém. Louvado seja Deus por isso. Pode passar o próximo, por favor. Conselhos sobre mordomia, página 197. Ellen White diz: o amor precisa ser o móvel de toda ação. Tudo que você entregar tem que ser por amor, irmãos. Deus não força nada. Ezequias mencionou bem aqui. Faça com amor, com alegria. Para você fazer isso, para nós fazermos isso, a gente precisa entender o que Jesus fez por mim e por você na cruz. Ellen White diz: far-nos-ia bem meditar pelo menos 1 hora por dia na vida de Jesus, especialmente os últimos momentos. Quando nós começamos a meditar na vida de Jesus, irmãos, eu passei 8 anos, vai fazer 9 anos que eu me batizei, eu não tinha lido o livro Desejar Todas as Nações, eu comecei a ler agora, irmãos. Eu falei: meu Deus, como que eu fiquei tanto tempo sem ler esse livro? Parece que as letras saltam da página quando você medita na vida de Jesus. Aí, irmãos, você vai começar a entender o que é você oferecer tudo a Deus por amor. E ela continua: o amor é o princípio básico do governo de Deus na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Isto unicamente pode torná-lo e guardá-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. E o amor será revelado no sacrifício. Olha só, é o contrário das pregações modernas de hoje em dia. O plano de salvação foi estabelecido através de sacrifício, um sacrifício tão profundo, amplo e alto que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e os que aceitam a Cristo estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as coisas. Nossa, irmãos, a gente precisa colocar isso em prática nas nossas vidas. Colocar o reino acima de tudo na nossa vida, acima das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós precisamos orar a Deus e fazer com que o Senhor coloque isso no nosso coração, irmãos. Porque Jesus, ele diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E realmente, sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Nós só atingiremos esse nível de entrega com Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para a graça do Senhor.
E aí sim você estará pronto a se entregar, a entregar tudo por Jesus. Que Deus possa abençoar você, que o Senhor possa derramar sobre você e a sua família o seu Espírito Santo, e que você possa, se não faz ou não tem feito a partir de agora, que você possa se entregar por completo para Jesus Cristo, para a obra, para a pregação do Evangelho, para ajudar na igreja, porque a gente precisa. Se você pode, ajude. Se te convidarem para alguma tarefa, você para assim e fala: eu posso fazer isso? Eu consigo? Então eu vou fazer. Não se sinta inferiorizado. Se alguém está te chamando para fazer alguma coisa na igreja, por mais simples que seja, saiba que o Espírito Santo está por trás ali também. E às vezes a gente fala: nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, nada do que você fizer vai te salvar. É verdade. Mas irmãos, Deus não passa por alto a sua entrega, não. Não vai passar por alto, não. Os centavos que você colocam aqui na salva, eu não sei se você já teve a curiosidade de ver no seu cartão de dízimo o percentual, para onde vai o seu dízimo e a sua oferta. Acho que é 1,5% ou 2% vai para Novo Tempo. E eu estou aqui hoje por causa da Novo Tempo. Foi porque um dia eu parei para assistir a Novo Tempo. Então eu agradeço a você que devolveu o seu dízimo e a sua oferta. Graças a você eu estou aqui e a minha família também. E muitos outros por aí, irmãos, estão sendo salvos. Então se você pode, faça. Faça. Se entregue. Porque o contrário também é verdade. Deus, ele não vai passar por alto a sua preguiça, a sua negligência, a sua letargia espiritual, a sua prevaricação espiritual. Isso não vai passar por alto. Cada um de nós teremos que prestar contas diante de Deus. Então, precisamos, irmãos, nos entregar. Que assim seja na minha e na sua vida.